Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de quarta aqui no canal oficial da FESPA Brasil. Meu nome é Alexandre Kise, sou diretor da PS Eventos e da FESPA Digital Printing. E quero já começar falando que hoje o tema é super especial. Vamos conversar justamente sobre a evolução do mercado digital. E nosso convidado de hoje é o Ricardo Pi, que é o diretor-geral da Dust do Brasil. A gente vai compartilhar pensamentos, debater os avanços dentro desse mercado, falar sobre o momento que estamos passando, sobre planejamento futuro, sobre essas diferentes aplicações que nós temos hoje da impressão digital nos diversos segmentos e como ela vem revolucionando a nossa vida, o mercado de comunicação, entre tantos outros segmentos, né? Então vamos fazer assim, olha, enquanto eu vou chamar o Ricardo aqui, quero aproveitar também para fazer um convite super especial. O time da FESPA está fazendo um trabalho sensacional, e da PS também, claro, na verdade o time da PS e da FESPA Brasil, escrevendo diversas matérias, e nesse momento que a gente está passando por esse turbilhão de coisas, é extremamente importante você ter realmente informações relevantes para passar no seu dia a dia. Por isso fica o convite para você visitar o site da fespabrasil.com.br, conhecer os nossos artigos, colocar a página entre os favoritos e, claro, assinar a nossa newsletter, porque essas informações vão ser serão extremamente valiosas para que você possa passar por esse momento e, claro, ter informações filtradas, coerentes, feitas por pessoas realmente competentes e empenhadas para colocar o que existe de melhor para você nesse momento. Então vamos lá. O Ricardo já está por aqui, deixa eu fazer o convite para começar a nossa live, né? Afinal de contas, já está ficando tradicional às quartas-feiras. Ah, meu amigo, como está? Boa noite. Grande Ale, tudo bem? Que prazer estar com você aqui. Obrigado pelo convite. Cara, para Muito feliz. mim, uma honra, realmente, assim. Vou até fazer a apresentação oficial, apesar de tudo, somos amigos, mas assim, cara, os amigos a gente tem que apresentar com mais orgulho ainda, sabe? Então, recebemos essa noite o Ricardo Pi, que ele é formado pela FGV, é atualmente o diretor-geral da Dust do Brasil, possui vasta experiência na atuação de gestão administrativa, bem como no trabalho e gerenciamento de canais de vendas. Na Dust do Brasil, hoje ele é responsável por coordenar, em nível administrativo e comercial, todas as ações dos segmentos que a empresa atua. Então, seja ela a parte de tecnologia de impressão digital para comunicação visual, rótulos, etiquetas, cerâmicas, tecidos, corrugados, assim como a estrutura local de logística, estoque de consumíveis e de pós-venda. Isso inclui também um centro de reparos para cabeças de impressão, que eu sei que foi você que implementou essa iniciativa dentro do Brasil e que vai Sim, super bem, sim, né? E a sim. Dust, quando a gente pega também a sua história, que é super bonita, ela iniciou as atividades no Brasil em 2014, até então com menos de 10 máquinas, e 2019 com um fechamento incrível, 45 máquinas de grandes formatos, 80 máquinas no segmento cerâmico, 7 impressoras digitais tal, 3 alfas. Cara, eu acho que assim, mais do que um profissional do que eu realmente admiro bastante, e hoje eu tenho orgulho de falar que eu estou falando com meu amigo Ricardo Pi. Então, seja muito bem-vindo às nossas lives. É um prazer Obrigado, contar Ale. com você aqui, cara. Muito, muito legal. Não, muito obrigado, Ale. Além de amigos, você sabe que eu sou seu fã, né? Ah, O Ale cara, é um cara muito especial, um cara que conhece muito, ajuda muito o nosso segmento, é um uhum, dos melhores em termos de Photoshop do mundo. me Eu tenho divirto. muito orgulho de ser seu amigo, cara. Muito obrigado mesmo por permitir que eu faça parte da sua rede, Ah, cara. durante esses minutos aí. Você sabe que eu estava fazendo uma retrospectiva, né? E eu pensei assim, cara, nossa história em muitos momentos ela se cruzou desde o início. Porque assim, É, você nasceu ali dentro de uma empresa de comunicação visual, né? Teve essa é, parte. Eu, cara, dentro do Photoshop na sala de pré-impressão, então assim, já relacionado nesse mercado. E é muito legal que sim, depois de sim. tantos anos, né, estamos aqui juntos novamente.
né? Sim, sim, Falando, é. e o que eu acho que é muito legal, e principalmente hoje eu vou abusar mesmo de você aqui, então, já até pela Fique à amizade, vontade. é aquela questão assim, você é É, uma das poucas pessoas que tem uma experiência tão vasta que pode falar assim, Ale, eu trabalhei dentro de uma empresa de comunicação visual, daí depois disso eu fui trabalhar na parte de vendas para essa indústria, onde você atuou com suprimentos, você atuou com equipamentos, e hoje está à frente da é, Dust, né, que é uma referência a nível mundial no sim. nosso segmento. E assim, como eu falei, a gente falou de cerâmica, impressão para comunicação visual, rótulos, corrugados, tecido, ou seja, cara, é muito legal. Então, assim, cara, vamos começar contando um pouquinho dessa história, essa evolução da impressão de comunicação visual, para a gente chegar depois nesses outros segmentos. Claro, claro, vamos nesse caminho, sim. E por onde você quer, por onde você quer que eu comece? Você começou em comunicação visual. Eu acho que nada mais justo do que a gente começar por aí, né? Ah, legal. Eu acho que você já fez aí uma boa introdução desse segmento, né? Eu tenho uma familiaridade muito grande com esse segmento, me identifico Uhum. muito. Eu nasci, meu primeiro trabalho foi na empresa da família, na área de comunicação visual. Inclusive, eu lembro quando a gente comprou a nossa primeira impressora, você ia nos ajudar a fechar arquivo, porque é uma coisa que a Exatamente. gente não, é uma coisa que a gente não sabia fazer, né? Então eu tive, graças a Deus, a oportunidade de trabalhar desde de máquinas de recorte, aplicação de adesivos, as Uhum. primeiras bases da água, solvente, a primeira UV. Essa experiência é muito valiosa. E quando eu resolvi mudar para o outro lado do balcão, toda essa experiência que eu tive como cliente me ajudou muito na área comercial, porque eu Uhum. realmente sabia quais eram as dores dos empresários do nosso segmento. Então eu realmente podia me colocar como um consultor, porque eu sabia exatamente o dia a dia, a rotina dessas empresas. Que eu sei o quão difícil é. Esse nosso mercado É. é um mercado realmente muito competitivo ali. Então eu me sinto muito à vontade e eu gosto de me relacionar com o mercado de comunicação visual, que é uma parte importante do mercado de impressão, Uhum. principalmente para a Durst, né? A Durst, ela tem, como você falou, tem vários segmentos. E é um mercado que eu vejo assim, ele vem se profissionalizando com o tempo, mas ele ainda é formado por pequenas e médias empresas, né? Sim, sim. Essa é uma característica muito peculiar, né, desse nosso mercado, que eles começam, na verdade, de uma forma muito pequena, com uma Uhum. impressora ou com um ploto de recorte. Geralmente são formados por empresas familiares, são pessoas que tiveram seus empregos, que resolvem apostar, empreender pela primeira vez e acabam trazendo consigo é, familiares. Então, ela Uhum. tem esse aspecto familiar, acaba crescendo porque é um mercado que, se você se dedica, você gosta de trabalhar, tem campo, porque você precisa de comunicação, identificação para qualquer lugar que você olhe. Uhum. Então, esse mercado nosso ele tem muito essência familiar. Então, são características muito fáceis de identificar, né? A gente percebe que essas empresas, elas levam, infelizmente, nesse momento de crise, a gente consegue identificar que a gente tem muitos donos de empresas e poucos empresários. Porque Perfeito. como eles começaram fazendo de tudo um pouco, quando a empresa começa a crescer, eles acabam tendo dificuldade de se profissionalizar e eles continuam fazendo de tudo um pouco. Né? Uhum. Eles acabam não tendo a consciência de analisar habilidades individuais e falar, ok, dentro da minha empresa eu sou mais eficiente na área comercial, então eu vou ter outras pessoas de confiança também trabalhando comigo para me apoiar, porque o lance é fazer a empresa crescer. Então a gente Uhum. tem ainda a figura do dono da empresa muito forte, fazendo de tudo um pouco, né? Quando essa questão de Então, delegar é extremamente importante, né? sim, sim. Eu acho que esse nosso mercado ele precisa se profissionalizar. A gente tem uma diferença muito grande. A gente tem muitas empresas pequenas no Brasil e poucas empresas grandes. Uhum. Tá? E qual é outra característica muito específica do mercado brasileiro? Essas empresas elas fazem de tudo um pouco. Você vai para o mercado americano, cada um tem uma especialidade. O cara que faz wrap cars, faz a desvagem de veículo, ele só faz aquilo. O cara que faz Exato. outdoor, ele só faz aquilo. O cara que faz camisetas, ele só faz aquilo. E no Brasil, não. O cara faz de tudo um pouco. Faz sentido.
quando ele é muito pequeno, porque ele quer se identificar, ele quer até mesmo se aventurar e até em todas as entender as possibilidades. diversas possibilidades que a gente tem. Faz sentido no começo, sim. Sim, mas depois ele acaba tendo dificuldade de cortar algumas linhas de segmento e focar em alguma coisa. E é isso que às vezes falta um pouco para o nosso mercado. É fazer a curva ABC, a lei de Pareto, e identificar, ok, quais são os meus produtos que realmente me dão as margens necessárias. Infelizmente as empresas elas não conseguem fazer isso, porque elas fazem de tudo um pouco. E quando você faz de tudo um pouco, você tem dificuldade de apurar a rentabilidade por segmento. E se especializar. Então exatamente. Então, nesse nosso mercado, eu acho que a gente tem a oportunidade nessa quarentena, sim, de repensar, talvez de se profissionalizar. Quando eu digo se profissionalizar, é desde o dono da empresa até todos os funcionários. Você é um especialista na área de cor, de imagens. Você sabe que o quanto o treinamento na parte de perfil de cor, treinamento de pré-impressão, se ganha em otimização de tempo e economia de tinta. Desenhos de fluxo de trabalho, operacional dentro da empresa, é fundamental ter tudo isso. Você sabe que assim, até trazendo um pouquinho para o meu lado, foi o que eu decidi também fazer na carreira. Eu me lembro que na época eu trabalhava muito com InDesign, Illustrator, Photoshop e tudo mais, até que chegou um ponto que eu falei, não, porque ter todas as habilidades de todos os softwares fica complicado. Eu falei, então eu vou escolher um. O Photoshop era o que eu gostava, e eu me especializei muito. Não que eu abri mão dos outros, eu entendo, eu sei o que está acontecendo, mas eu não tenho a afinidade com os outros softwares que eu tenho dentro do Photoshop. E daí vai de encontro com o que você falou de mercado. Então, às vezes ele faz envelopamento de frotas, painéis, outdoors. É o momento de olhar e falar, opa, peraí, dentro da minha empresa, qual é a rentabilidade melhor, né? Sim, sim. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora faz com que esses... um abraço para o Rony aí, essa frase é muito dele, né? Muitos donos de empresas e poucos empresários. E é muito interessante porque esses caras têm uma coisa muito importante que é o feeling. Eles têm o feeling do segmento, eles têm o know-how. E o know-how não se compra, se desenvolve. Uau. Então eles já têm isso. Eles têm o know-how de como fazer. Só que eles têm que entender que eles não são especialistas em tudo. Então tem que realmente saber delegar. Eu acho que existe a possibilidade hoje de fazer vários cursos de gestão de empresa. Você não precisa fazer um MBA, pode ir para um Sebrae, alguma coisa. Tem a parte de você investir em treinamentos de funcionários, como a gente falou agora. Se você acha que investir em treinamento ele é realmente caro, é porque talvez você ainda não saiba o quão caro é trabalhar com erros e pessoas amadoras. Exatamente. Então, eu acho que você pode economizar muito dinheiro. Esse nosso mercado ele tem uma tremenda capacidade de se desenvolver. Tá? Eu falei que a gente tem poucas empresas grandes e muitas pequenas. Essas pequenas empresas, nem todas as empresas são desse formato. Tem pequenos empresários que o cara já identificou o nicho dele, ele tem uma linha que separa a pequena e média empresa que é muito perigosa, Ale. Tá. E o cara já entendeu isso, ele fala, não, eu vou ser um pequeno forte do que um médio fraco. Perfeito. E ele tem uma rentabilidade muito interessante, ele tem custo apurado e ele fica ali, naquele momento. Essa decisão é muito importante. Você ultrapassar essa linha entre ser um pequeno forte e ser um médio fraco é muito importante. E é onde exige você tem que ser um médio forte. Exatamente. Para fazer você tem que ser um médio forte. E aí que o foco... Para poder ser um grande forte também. Exatamente. O foco faz toda a diferença nesse momento. É. Porque daí você traça o seu roteiro e fala, cara, é esse o caminho que eu tenho que passar. Sim, sim. Mas... Então, você me perguntou do raio-x desse nosso mercado. Eu vejo esse mercado com poucas empresas grandes e muitas empresas pequenas. Dessas empresas pequenas, eu vejo ainda com muita característica familiar e que ainda tem espaço para se profissionalizar. E essa pandemia que nós estamos vendo agora vai ajudar a separar bastante isso. Aquelas empresas que estavam preparadas, aquelas empresas que investiam em treinamentos. Quando eu falei em treinamento, isso vale para o treinamento comercial também, tá? Claro. Eu estava conversando com o Israel sobre isso. Quando você tem funcionários que não são treinados na área de venda, eles não são aptos a lidar com objeção. Na primeira cotação que ele tem, que ele recebe, ok, esse seu preço é caro, ele fala, ok, será que eu posso dar um desconto? Vou falar com o meu chefe.
Ele não consegue vender o valor, né? Gente, não, exatamente. Preço a gente fala no final. Primeiro a gente fala da empresa, valores da empresa. Depois a gente fala sobre as características do produto, a garantia que esse produto vai ter, a qualidade dele. E o preço a gente deixa para falar por último. Uhum. Porque se o cara já entendeu que você é a melhor opção para ele, quando você fala de preço por último, ele já te olha de uma outra maneira. Até Quando porque a você gente, começa falando de preço, não. uhum, a gente acaba invertendo o jogo, e daí é uma coisa muito interessante que eu já vi você falando, que assim, não é que existe um equipamento errado, existe uma compra que foi feita, que foi mal feita. E daí isso cai de encontro com o planejamento. E daí o que eu já vi casos, por exemplo, de às vezes empresários que compraram um equipamento onde o investimento era alto, e de repente você pensa assim, poxa, e daí ele coloca uma pessoa despreparada, né? E como você falou, imagina, o É, cara põe a mídia errada na máquina, bateu na cabeça de impressão. Pô, por um despreparo. o quanto vale, na verdade, o seu equipamento, aí você vai pagar um salário mínimo para um operador Uhum. e, de repente, você quer exigir que esse cara seja o responsável por pilotar um investimento de milhões? E Tá? tirar toda Deixa, a qualidade deixa, da sua empresa, né? daqui a pouco, o Paulo aqui está perguntando para a gente quais são os segmentos, os nichos que a Uhum. gente. Os novos nichos, cadê aqui? Deixa eu achar a pergunta dele que achei. Os novos nichos os nichos de comunicação visual que eu enxergo como tendência e oportunidades. A gente vai falar disso um pouquinho lá na frente, né, Ale? Exato. Porque daí a gente Tá, vai e também. evoluir. Tá, e Porque um assim, abraço para o Israel também que aí, acabou de que acabou entrar, de um cara entrar. incrível, fez um evento maravilhoso no sábado, que é o CX Parabéns, Israel. Experience. E daí o que é interessante, que nem o Paulo está trabalhando nessa questão de nicho, e até uma questão para adiantar já. Ele Tá. focou muito essa parte, que até então, comunicação visual, mas ele focou para o mercado de decoração. E vem ajudando empresas Eu achei nessa migração. sensacional. Eu conheci o Paulo, assim, na época da antiga empresa, e ele, esses dias, a gente se cruzou numa live, ele falou, cara, eu lembro de você, você me ajudou, me inspirou, obrigado, Paulo. Mas, na verdade, ele me surpreendeu muito com um produto totalmente diferente dele, achou um nicho específico e Exatamente. uma qualidade tremenda, você entendeu? A gente viu isso também em alguns fabricantes de filme e adesivos, que eles estavam brigando em preço de metro quadrado, até o Marcelo é uma boa Referência, referência né? para falar sobre isso. A gente estava conversando e falou, não, Ricardo, eu tenho produtos bons de impressão, mas nem sempre todo mundo está preparado para pagar por isso. Então eu Uhum. fui para outros focos, a parte de decoração, veículos especiais, e são nichos. Não, E e o quando você se Marcelo, diferencia, você dita o preço. exatamente, o Marcelo é um exemplo, pode ver que nem nós temos a oportunidade de visitar as Fespas ao redor do mundo, já nos encontramos em outras feiras também, aí rodando o mundo, e a gente sempre vê o Marcelo buscando tendências, buscando novas oportunidades, assim como, por exemplo, toda vez que eu vou para uma Fespa, o Ricardo está lá com um grupo, justamente fazendo o quê? Levando para a fábrica, conhecer a parte de Exatamente. desenvolvimento, de pesquisa, o quanto E a você sabe Dust por que eu investe faço em isso, cima Ale? disso. Vamos A lá, por gente favor. faz isso, a gente faz isso exatamente porque a máquina, ela só é a ponta do iceberg. Uhum. Ter uma máquina numa feira que imprime bonito é nada mais que obrigação. Qualquer fabricante vai ter uma máquina imprimindo bonito numa feira. Se não Certamente. tiver, pelo amor de Deus, o cara se preparou um ano para aquilo, tá? Mas o dia a dia, o quanto aquela máquina está preparada para atender a sua demanda e o quanto o fabricante está preparado para dar de respaldo para você no pós-venda, são Uhum. coisas que a gente precisa mostrar. E quando eu levo o cliente para a fábrica, eu quero dizer para você, ó, é isso aqui. Na verdade, você é parte disso daqui. A Durst é uma empresa Exatamente. familiar e a gente faz a máquina do zero. Então eu tenho orgulho de mostrar componentes que são usinados dentro da Olha fábrica. que Eu incrível. adoro fazer isso. Né? Em outros concorrentes, eles compram isso e montam, nada contra. É um posicionamento que também é super válido. Mas a Durst ela tem como espírito fazer a máquina do zero e construir a Uhum. máquina, não montar. Então, isso que a gente faz de levar as pessoas para lá é realmente com o intuito de mostrar mais sobre a nossa empresa. Né? Exatamente, que é o DNA, e daí a pessoa começa a entender o valor da marca. E quando eu estou falando de valor, eu não estou falando aqui financeiro, não, estou falando de princípios. O que é incrível, Sim, por exemplo, sim. eu tive a oportunidade de estar num jantar com a Durst, estava com o Ricardo, veio o presidente cumprimentar o Ricardo, me cumprimentou, conversamos, e foi muito legal ver o quanto é acessível e o quanto existe dessa parceria, né?
entre o fabricante e seus clientes, que eles entendem essa importância, a ponte que isso gera. Pô, Olha que parabéns. interessante, Ale. O Edu, que é um clientaço nosso, né? Jogou Aham, 5 Durst. Ele acabou de lembrar uma coisa sensacional. Quando a gente chegou no Brasil, nossa estrutura era muito pequena. aham, E aí a gente levou uma P10 160 numa feira e vendeu para o Edu. tá. Aí teve outra feira e a gente não tinha máquina para exibir. A gente pegou a máquina dele de novo, Levou para uma a máquina feira. tipo com 1 ano, levou para a feira, ela estava imprimindo como nova. E ele deixou, claro, parceiraço. Mas você vê que coisa, com uma máquina industrial, imagina que loucura, você pegar uma máquina de um cliente 1 ano depois de usada, imprimindo, E levar para uma demonstrar feira, ela apresentar e publicamente. E demonstrar ela. assim, cara, você quer ver a máquina? Tá aqui, né? E você não falou assim, tô tirando da caixa, né? Ou seja, você mostrou a É, máquina em produção. E olha que legal o Paulo falando, né? Que ele começou na é. comunicação com o Ricardo e com o Photoshop comigo. Ah, sensacional isso, cara. Vou E até tirar cara, uma. e Paulo, você com certeza achou o seu nicho aí, com certeza superou. O pessoal está perguntando muito aqui, Ale, desse mercado nosso pós-Covid, Vamos tá? nessa. Você quer abordar esse assunto Vamos entrar, agora? vamos, claro. A gente tá aqui por eles, cara. Vamos lá. Que eu acho que a gente vai ter de mudança principal? A gente já vinha num mundo muito mais colaborativo. As Uhum. marcas estavam muito mais interessadas em expressar valores do que produtos. Tá? A gente vê isso hoje em dia num comercial de sabão em pó, por exemplo, mostrando a família e valores das empresas como um todo e não só o produto. Ok? Perfeito. O que eu acho muito que vai acontecer após o Covid? Isso vai aumentar ainda mais. As marcas, elas vão se conectar ainda mais com o seu consumidor, principalmente para tentar retomar a saúde pública e a rotina normal. Eu Uhum. vi esses dias no LinkedIn uma postagem. A gente vai ter uma. Primeiro, gente, a gente vai ter uma demanda assim acumulada e Sem dúvida reprimida. alguma. A hora que terminar a quarentena e a gente tiver shoppings abertos, lojas abertas, as marcas vão precisar se Se diferenciar. comunicar, exatamente. Então, o nosso mercado vai precisar imprimir. Não tenha dúvida. Tanto que tem o estado do Sul, Santa Catarina está aberto. Já voltou num ritmo Ótimo. diferente de São Paulo. A gente já notou no dia a dia nosso, vendendo tintas e insumos para empresas que estão produzindo para o Sul. Que ótimo. E o que eu estou percebendo? Eu vi no LinkedIn, as marcas estão tentando se conectar e apoiando esse momento. Eu vi a Pringles, que faz a batata, Aham. dizendo, mantenha 6 batatas de distância de uma pessoa para o outro. Você olhava, tinha um adesivo no chão com 6 Pringles impressos demarcando a distância entre uma Entre um pessoa e e outra. outro. Cara, sensacional, Eu né? achei genial, Criatividade. genial. Eu achei genial. É a forma de você lembrar do produto e fazer daquilo importante nesse momento. Importante, exatamente. Agregar Não valor. comercial, tipo, me compre. Não. Conte comigo, faça isso. Lembra, eu estou aqui para te informar, para te ajudar. Então, eu estou entendendo que esse mundo conectado e colaborativo, Uhum. ele vai ser ainda mais colaborativo e a gente vai precisar colorir essa mensagem. Sem Não, dúvida não alguma. só escrever, porque a gente vai precisar de cor. A gente vai vir de uma quarentena num tempo muito Nebuloso, né? cinzento, Exatamente. nebuloso, e a gente vai precisar de cores nos pontos de venda. Acreditem nisso. Eu estou muito otimista Sensacional. que a gente vai precisar voltar a imprimir. Uhum. Sem dúvida É o alguma. que eu penso. Falando sobre novos nichos, eu entendo que a gente vai precisar cada vez mais ser mais inteligentes e mais sutil no ponto de venda. A gente vai deixar de fazer propaganda e ter displays que são colaborativos e são ferramentas, como Uhum. dispensers de álcool em gel. Exato. Hoje em dia a gente está vendo um monte de totens. Aquilo com certeza uma propaganda, em que o cara vai lá e usa o álcool em gel e está sendo patrocinado por uma marca que pagou por aquele dispenser. E é algo que veio e não vai ser temporal, porque isso vai fazer parte da nossa cultura daqui para frente. Sim. Por exemplo, displays inteligentes, onde você vai apertar um pedal no chão e o produto vai rolar até as suas mãos. Sem que Uhum. você precise ficar tocando nos produtos
Porque a gente não vai poder fazer isso por questões higiênicas. A gente vai ter uma série de restrições que antes a gente não tinha. Não tinha. Então a gente vai começar a desenvolver novos produtos para essa nova necessidade. Eu estou vendo como oportunidade. Sem dúvida alguma. Eu E por acho isso que que as empresas vão olhar. se Por isso que reinventar. nesse momento é extremamente importante a gente até analisar coisas assim, por exemplo. Alguns países, como por exemplo a Alemanha, ela já começou a voltar. Às vezes, se você ficar atento de alguns exemplos que tiveram lá, que nem estádios de futebol, a mesma coisa. O pessoal imprimindo a sua imagem para colocar no estádio, uma vez que não tem o público. Nos Estados Unidos, por Sim. exemplo, vai começar um campeonato. Que eles daqui fazem o 2 boneco meses. com. Eles estão fazendo, na verdade, o mocap com o rosto do E daí torcedor. com o rosto do torcedor. Isso, porque o torcedor ele compra a cadeira na Europa, né? A cadeira é dele. Exatamente. Ele é o sócio, aquela cadeira dele. E aí ele tem a possibilidade de comprar a cadeira com o rosto dele, ou o bandeirão, que seria geral, né? Aham. Com vários rostos. É sensacional, cara. É inovação, é incrível, é a maneira do torcedor estar presente no estádio, são novas oportunidades e a impressão o tempo todo sendo, justamente mostrando o poder da impressão como quem vai viabilizar todo esse processo. Sim, Então, sim. Por exemplo, se a gente parar para pensar também na parte a gente vai ter, por exemplo, estabelecimentos que eles vão prover, na verdade, não só o álcool em gel, mas é notório também que lavar as mãos é tão eficiente ou até mais eficiente que o próprio álcool em gel. Exatamente. Será que a gente não vai conseguir ter mais displays para lavar as mãos? Displays, de repente, com água de reuso, conectando isso também com o meio ambiente, tá? Toalhas de panos descartáveis, personalizadas, que a pessoa pode levar para casa e lavar e reutilizar. E até, sabe, eu estou vendo uma série de possibilidades. Não, e até como você coloca essa questão da sustentabilidade sendo colocada de forma muito forte, é uma coisa que, por exemplo, nós vimos agora recentemente na indústria têxtil, que é onde vocês estão atuando, e é onde a impressão digital vem ajudando a economizar água dentro do processo. É um exemplo, na verdade, Ale, que eu gostaria de falar ainda sobre tendências. É uma tendência que a gente tem na Europa. O Paulo falando que o custo final fica muito alto. Paulo, concordo, vou falar daqui a pouco um pouco sobre isso. Que a gente vai ter uma evolução no mercado de impressão, onde vai ficar mais caro e vai ficar mais bonito. É o que eu gostaria de falar sobre o soft sign. Legal. Aqui no Brasil, acho que nós somos um dos únicos continentes porque o Brasil é um país continental, né? Exatamente. É um país grande, que se usa lona para imprimir ainda. Gente, você imprime uma lona de 3,20. Para você transportar, você tem que mandar num tubete. Você não pode dobrar aquilo. Tem o peso. Você tem que chamar uma transportadora. Tem o peso. Aí tem que ir num caminhão. Aí para instalar, você precisa de uma estrutura metálica. Você precisa de um profissional para poder fazer aquilo ficar bem esticado. Como que funciona hoje? Isso é uma realidade na Europa e realidade dos Estados Unidos. A gente nem vende mais máquina nos Estados Unidos, rolo a rolo, para imprimir lona. O cara imprime adesivo e outras coisas. Ou tecido também, que alguns ainda usam UV para imprimir tecido. É soft sign, gente. Você imprime tecido, você dobra, coloca dentro de um envelope, chama o correio, FedEx. Você manda nos Estados Unidos, que é um país gigante, do outro lado dos Estados Unidos, o cara recebe, ele abre aquilo, o cliente pendura, certo? O cliente abre aquilo e tá lá, sem nenhuma marca, bonito, leve. Ele pode guardar aquilo para utilizar numa próxima coleção, no próximo verão, se aquilo for uma coleção de verão e ele quiser utilizar a mesma coleção, ou o Dia das Mães, temas específicos, uma ele pode campanha utilizar. itinerante, imagina, por exemplo. Hoje, nós não temos essa cultura de ter o soft signage. Quando eu falo soft signage, a gente tem que separar as coisas. No Brasil, a gente tem muito sublimação. São máquinas menores, onde você imprime em papel e faz a sublimação para o tecido. Né? Todo mundo sabe o processo de sublimação, que sai do estado líquido, vai para o gasoso e volta para o líquido de novo e faz a transferência. O que eu estou dizendo é que nos Estados Unidos a demanda é tão grande na Europa que a gente imprime direto no tecido. Depois a gente passa na calandra para termofixar. Se você quiser imprimir no papel e transferir no tecido, você também pode, mas você pode imprimir direto no tecido. Hoje existem máquinas, a Durst tem máquinas de 5 metros de largura para imprimir tecido. Legal. Exemplo, todas as lojas da Apple têm a Durst homologada para fazer lojas da Apple.
Aquele luminoso, backlight interno que a gente vê que é muito bonito, ele é um tecido. Ele é um tecido, é uma impressão. O acabamento é outro, a percepção é outra totalmente. Quando a gente chega na loja, você já sente isso logo de cara. Então, ou seja, isso muda a percepção do cliente, o que é extremamente importante. Mais uma vez, a venda de valor, não de produto somente. Né? Sim. Então é muito legal. Sim. Até a Renata colocou aqui, né, falando de impressão até em MDF pintado, por exemplo. Hoje é possível, ela está pedindo para indicar uma máquina. Ela está pedindo para indicar uma máquina. Claro. Eu ia falar o seguinte. Na verdade. Vai lá. Vai lá, pode, por favor. Não, eu ia falar assim, hoje o substrato ele acaba sendo secundário, porque hoje você pode imprimir em tantas superfícies diferentes, né, que é muito interessante, porque ele abre uma oportunidade riquíssima. Sim, mas respondendo a pergunta dela, a máquina UV é uma ótima solução para imprimir em MDF. Dependendo da máquina, do tipo de tinta, talvez ela tenha que aplicar um prime para melhorar a aderência, e depende da aplicação dela. Se for uma aplicação, por exemplo, que tem como base decoração, vai ficar numa parede, tranquilo. Mas se for usual, como móveis de criança, aí é legal você trabalhar com um prime, tá? Perfeito. O verniz depende. Tem casos que você precisa do verniz, tem casos que não. Se você tiver uma boa aderência, não. Então, qualquer máquina UV, teoricamente, seria indicada para você imprimir em MDF. Também tem um outro comentário aqui, olha, ele foi na Drupa em 2012 e já viu pouca lona sendo impresso, né? E fala até que essa questão de solvente por aqui, que cada vez aqui ainda existe, mas lá não existe. Assim, eu converso com o pessoal e eles falam, não, até por uma questão de sustentabilidade já está sendo trocado todo o processo. E você não consegue, na verdade, nem fazer a reciclagem desse material, uma vez impresso com solvente, né? Então, é uma tendência, pessoal. Eu acho assim, a gente tem que começar a olhar para o momento pós-Covid, para novas aplicações. Eu entendo que o Soft Signage no Brasil está atrasado, e é uma tendência que vai ter que chegar, vai ser mais caro, mas o público lá na frente vai pagar. Quando a gente falava do UV, há 10 anos atrás, não vou por UV, não, é muito caro. Eu vou continuar imprimindo solvente. Hoje a gente fala em UV. Hoje a base é outra. Por isso que eu queria, fala em solvente. Eu queria até fazer uma colocação aí. Você falou assim, claro, hoje se olha que a gente imprime pouco porque é caro. Eu prefiro olhar assim, olha a oportunidade que nós temos na mão nesse momento para desenvolver esse mercado. Olha um exemplo clássico que é a Lei Cidade Limpa. Todo mundo brigava por metro quadrado, fazendo R$12 o metro quadrado com nota fiscal e comissão ainda. Aí veio o Kassab, todo mundo ficou louco, na época também eu fiquei muito preocupado. Todo o dinheiro que ia para a rua, ela foi para o ponto de venda. Então o cara tinha lá 3 milhões para investir entre interno e externo, ficou 3 milhões para ambiente interno. Então sobrou muito mais dinheiro para se comprar máquina UV. O valor do metro quadrado saiu de 12 e foi para 35, 40. Porque a gente está falando de projetos especiais, que devem impactar, que trabalham com a experiência do observador, do cliente que entra na loja. Olha como muda completamente o jogo. Então, assim, na verdade, o valor, ele é o que é percebido. Exatamente. Se você conseguir fazer o seu cliente enxergar que o seu produto é muito mais bonito, ele vai entender por que ele está pagando mais. Né? Esse mercado nosso ele é muito focado em preço. E eu queria alertar, Lê, com a volta agora da anormalidade ou a nova normalidade, a gente vai ter uma configuração muito diferente. Os insumos estão mais caros. Exato. Porque o dólar subiu. Não pense que você não tem que repassar esse preço para o seu cliente final, você tem que repassar sim. Não fique com medo de perder o cliente final, o seu cliente final. Fique com medo da sua empresa quebrar. Fique com medo de desamparar a sua família. Você tem que ter medo de desamparar a sua família. Então não tenha medo de perder cliente por preço. Não tenha medo. Deixe o seu cliente embora se ele não for lucrativo para você. Cliente que te paga pouco, muito pouco, e às vezes dá prejuízo, é um câncer. Porque cada vez mais ele vai querer tirar a sua saúde, ele vai querer tirar cada vez mais de você. Crie relacionamentos com empresas que te propõem o ganha-ganha, que entendam o valor da sua empresa,
que possam contar com você. Quando eu digo parceria, é o cara te ligar numa sexta-feira à noite e falar, olha, eu preciso do trabalho para amanhã. E você colocar a sua máquina para funcionar e ajudar esse cara. Isso é o tipo de parceria. Não é dar 10% de desconto para fechar um trabalho. Até porque então, a gente tem duas coisas aqui, né? Porque uma frase clássica, mas que é real, o cliente que chegou até você por causa do preço, ele também vai embora por causa do preço. Exatamente, falou tudo. É simples assim, e não precisa ir além. Você não é nada mais para ele do que o preço. Do que o preço. Você não é relacionamento. Algo que ele precisa naquele momento. Não, zero. Então, o que eu acho? O que eu estou propondo bastante pós-quarentena, Lê? Eu estou propondo que primeiras pessoas procurem olhar no que não estava dando certo antes da quarentena e reavaliem o plano de voo das empresas. Eu tenho falado isso em todas as lives. Se aquilo não estava dando certo antes, não vai dar certo mesmo. Esquece, é agora. A hora de parar e trocar o foco. Exatamente. Muda o plano de voo. Muda. O cara faz serralheria, faz marcenaria, faz aquilo, tem um monte de funcionários. O que me dá dinheiro? Enxuga. Tem uma estrutura smart. Faça mais com menos. O mais importante não é ser grande, é ser lucrativo. Se você for grande e a sua empresa for uma empresa que não está bem das pernas, você vai ter uma grande conta para pagar. Você vai ter uma grande dívida. Se você for pequeno e for uma empresa que tem lucro, você vai ter lucro, ainda que pequeno. Isso é mais importante. Uma empresa ela vive para dar lucro. Não pense grande, olha, eu quero ser o maior, eu quero ser o melhor. Eu quero, na verdade, ter uma empresa que cresce de maneira orgânica, de maneira sustentável. Exatamente. E eu quero ter o controle do custo. Eu quero gerar empregos onde eu possa manter esses empregos. Então, ainda falando sobre esse perfil das empresas pequenas, Ale, acho que o grande problema que nós temos nas empresas menores hoje é a não distinção entre a pessoa física e a jurídica. Sem dúvida alguma. E daí o cara pega um bom projeto, ele põe um dinheiro no bolso, ele vai comprar um carro novo. Ele coloca um dinheiro e vai lá e faz dívida. Gente, primeira coisa, a empresa é pessoa jurídica, você é pessoa física. Exato. O seu prolabore, ele tem que ser de acordo não com aquilo que você quer, de acordo com o que a empresa pode pagar. Primeiro ponto é esse. Final de um período, havendo lucro, você pode retirar parte desse lucro e fazer investimentos pessoais. Quando eu digo pode retirar parte desse lucro, eu estou dizendo que outra parte tem que ser investida em investimento, para que uma empresa existe para evoluir. Nenhuma empresa existe para continuar do mesmo tamanho, no mesmo estágio. Toda empresa ela tem que evoluir. Se você não tiver uma empresa e não pensar em evoluir, é melhor você ser empregado. É melhor você ser empregado. Então é uma outra característica que eu acabei pulando aí quando a gente falou desse nosso mercado, Ale. Não, mas eu acho que é ótimo, porque a gente está justamente crescendo. Até a Yara fala assim, pô, será que o mercado têxtil sobrevive a mais essa crise? Eu acho que sim, eu conheço empresas incríveis no mercado têxtil. Agora, mais do que isso, eu acho que as empresas inovadoras serão as empresas que irão sobreviver. Por quê? Porque elas entendem uma equação que, assim, elas não fazem parte do problema do cliente, mas sim da solução. Que é que nem você falou, pô, essa questão de precisar de cores. Olha a solução criativa que você colocou da Pringles lá desde o início. E como essas, muitas outras vão aparecer. E vão ser marcantes. Sim. Essa é a grande sacada. E quando a gente vai para essa evolução, pode ver, a gente tem visto isso na segmentação de embalagens. Hoje, com uma segmentação cada vez maior, o que antigamente a gente tinha, sei lá, uma Coca-Cola que era feita para o Natal. Hoje você pode fazer isso específico. Você tem embalagens que são feitas para eventos, para áreas específicas do país, até para uma cidade, quem sabe. Né? Ou rótulos de vinho, por exemplo, que vem ganhando cada vez mais atenção e é onde o segmento de impressão de labels por exemplo, hoje, por exemplo, que meu cunhado faz uma cerveja maravilhosa. Inclusive, a gente podia desafiar ele a fazer mais uma muito boa. Eu aceito. Né? Só acredito vendo. E eu tomo cervejas maravilhosas. Olha que parceria. Então, olha que encaixe perfeito. E a Patrícia, que é minha irmã, o que ela fez? Ela fez um rótulo personalizado.
Então, olha que legal. E isso vai começar a acontecer cada vez mais, porque a gente está trabalhando numa evolução onde as pessoas têm esse desejo da personalização, né? E como é que você vê Sim. essa evolução dentro desses segmentos, como rótulos, por exemplo? Então, Ale, a gente é o segmento dentro da Dust que mais cresce hoje. Legal. Ele é o segmento que menos sentiu a crise, sentiu, é óbvio, Sim. mas quando você vai para um momento de crise como esse, os produtos continuam. Uhum. Só que os estoques, as empresas trabalham com estoques menores, então você Exato. acaba tendo que rotular, e muitas vezes quando você precisa produzir uma quantidade menor, vai para o digital. Uhum. Então, por incrível que pareça, o segmento digital de rótulos, ele sentiu menos. Tá. Ele só não cresceu, Ale, porque como a gente teve um aumento do dólar e do euro, ele acabou limitando o crescimento de trabalhos que eram impressos em convencionais no digital. Uhum. Mas se a gente não tivesse tido o aumento do dólar e do euro, a gente ia ter um aumento nesse momento de impressão de rótulos digitais. A demanda existe para o digital. O que impede de aumentar é o custo do dólar e do euro que os insumos são importados. Uhum. Mas eu acho que mais uma vez... Mas esse mercado vem crescendo muito. Olha só, para te complementar, ele vem crescendo demais. Não, só nesse momento. Agora, esse ano, nós vendemos 3 máquinas de rótulos e etiquetas. Inclusive, a gente está concluindo uma instalação essa semana numa empresa chamada Mega Label, em São Paulo. Legal. E semana que vem, a gente começa uma outra instalação de uma máquina que chama VR Label, tá? Uhum. Que eles estão em Goiânia. O que é interessante dessa máquina? É uma máquina que imprime 72 metros por minuto, Uau. 1.200 dpi. O ponto de impressão dela é 2 picolitos. Uma máquina que é muito rápida com custo muito baixo. E é uma máquina com sistema simples. O que você tem de consumível nela é a tinta e a lâmpada, na verdade. É uma máquina muito simples, não é como outros sistemas de rótulos e etiquetas digital, onde você tem diversos números de consumíveis envolvidos para poder imprimir. A tecnologia UV, ela te permite essa versatilidade, né? De imprimir em filmes, BOPP, em metalizado. Então, esse segmento é um segmento que está sobrevivendo muito bem nesse momento de pandemia. E você vê também, por exemplo, a gente está falando muito da evolução digital, mas eu acho legal pensar na evolução digital da empresa como um todo, na digitalização dela. E até, por exemplo, que nem hoje a gente vê o Web2Print sendo essa plataforma onde permite que a empresa fique conectada direto aos consumidores. E hoje a Dust pode ajudar nisso também. Sim, essa é uma tendência também que lá fora era muito evidente. Aqui no Brasil a gente tem poucos players que fazem isso. Eu acho sensacional. Uhum. A gente tem uma plataforma completa onde a hora que você entra no site, ele já sabe pelo seu IP em que região você está. Legal. Então ele já tem um pool de transportadoras, conforme você já vai montando o seu pedido, ele já vai calculando o frete. Ele já vai calculando o frete. Já tem essa inteligência. E aí essa ferramenta é uma ferramenta que te permite criar, como se fosse um mini Photoshop, um Adobe, um Illustrator, de maneira web, onde você eu preciso fazer uma placa de vendas para colocar na frente de casa. Caramba, então ele traz o layout, ele traz o layout para você da frente de uma casa, ele mostra para você o tamanho dessa placa que você está escolhendo na frente de uma casa, aí você vem montando as cores, ele te dá uma ideia de projeto 3D. Uhum. Caramba. E aí você já tem o preço. Outra coisa legal também, nesse processo de Web2Print, você pode vender todos os produtos de impressão. Uhum. Tem uma empresa europeia que chama Probo, que tem todas as soluções da Dust. Uma delas é tecido. Eles vendem muito tecido para decoração, de almofadas, de sofá, banners em tecidos. Então, por exemplo, você tem um puff na sua casa. Aí você tem um QR Code que você baixa um aplicativo, você fotografa, você filma, na verdade, a sua sala. Uhum. E uma vez que você já, pelo QR Code, você já fez o desenho no site, ele projeta esse desenho do site que você fez na sala da sua casa. Caramba. Para saber se aquilo combina ou não. Então ela é mais do que uma ferramenta administrativa, né? Ela pega o lado criativo, ela envolve na venda. Sim. E a hora que esse pedido cai na empresa, ele cai praticamente pronto para imprimir. O departamento de logística já recebe
as informações logísticas, o departamento financeiro a cobrança. Então, todos os departamentos recebem informações para fazer aquele trabalho andar de maneira automática. Então, é um sistema muito interessante. Quem tiver interessado em conhecer um pouco mais sobre isso, manda aí um e-mail para mim, meu e-mail é r.pi, tá? Ou vai no site da Dust, tem lá também, o site internacional da Dust tem uma apresentação. A gente subiu hoje no Instagram, a gente subiu hoje no LinkedIn um vídeo mostrando passo a passo de como faz, de como operar com esse Web2Print. Então eu acho que é uma grande tendência você conseguir vender produtos pela internet de maneira totalmente automatizada. Exatamente. Totalmente automatizada. Não, e com fluxo que ele pega todas as etapas, vamos colocar assim, da criação, projeção, tudo, e daí automaticamente, imagina, a hora que alguém já está vendo o produto dentro de casa, cara, o preço é secundário. Aí entrou o lado nacional. Para esse segmento, isso fala muito alto. Sim, sim. Tem uma pergunta aqui, ó, Ricardo, por que no Brasil o mercado de impressão digital para produtos prontos é pequeno? Exemplos, tipos de caixas, produtos cilíndricos e outros. É uma boa pergunta, hein, Ale? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que eu não acredito que o mercado seja pequeno. O Tropy, eu acho que ainda incrível ele. Eu ainda acho que a gente falta ações das empresas de impressão em apresentar soluções para esse mercado. Eu acho que o mercado ele existe, o mercado potencial comprador. Eu acho que falta a gente desenvolver um pouco mais e levar essas possibilidades para quem toma a decisão. Mas é uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta. Tá? Não, você falou do Web2Print, Ale. Exato. Ele seria uma das soluções para a gente poder, de soluções que nós podemos aplicar pós-Covid. Tá? Então a gente falou do soft signage, a gente falou de displays inteligentes, a gente falou de soluções de treinamentos, e a parte do Web2Print seria, assim, uma grande possibilidade de você fazer algo diferente, você se diferenciar após esse Covid. E até pensando nesse nicho, como você colocou no início, analisa a sua empresa, vê o que é lucrativo, aquilo que você trabalha, mas, cara, só empata e tudo mais, você pode fazer a segmentação, verificar o que a sua máquina hoje atende, e daí com isso você vai ter demanda disponível para daí falar, legal, é isso que eu vou investir. Então, até antes de um equipamento, vem um Web2Print, onde ele renova a empresa, gera demanda, e aí sim, para atender essa demanda futura crescente, a gente começa a trabalhar junto dos novos equipamentos e tudo mais, vai crescendo a empresa, de forma consistente. Eu queria dar uma dica, se você me permite. Por favor. Com esse lance, da hora que a gente acabar essa pandemia, a gente vai ter o seguinte cenário. Eu acho que no nosso mercado, a gente vai ter muita gente que comprou máquina grande e que vai precisar de trabalho, e muita gente pequena que vai precisar imprimir e não vai ter condições financeiras nesse momento de comprar máquinas. Então, em todas as minhas lives, eu estou sugerindo uma união desse nosso mercado, uma integração. Você, como FESPA, já se prontificou a fazer isso. Exatamente. Eu acho que nós podemos fazer um sistema onde as pequenas empresas que estão pulverizadas no Brasil podem, se não conseguirem produzir, podem ter preços especiais com as grandes empresas e fazer essa roda girar. Enquanto eu não tenho dinheiro para comprar uma máquina grande, eu tenho um grande parceiro que precisa de trabalho. Que muitas vezes precisa de trabalho para tocar e completar. Muita gente comprou máquina, tá? A gente vendeu muita máquina no ano passado, alguns concorrentes venderam também. Então tem muita gente boa, com máquina boa e máquina nova. E essas grandes empresas, elas não enxergam o mercado regional, o mercado municipal. Então, vocês que estão nos assistindo agora, que estão em regiões distantes, vocês são extremamente importantes para esse mercado, porque vocês fazem aquilo que o grande não faz. Vocês vão até o comerciante, vocês medem a loja dele, vocês medem o tamanho do adesivo, vocês planejam o todo, vocês planejam o display. O grande não faz isso, ele não tem condições, não tem braço para isso. Então, eu realmente acredito que os pequenos
podem ser ferramentas importantes para as grandes empresas e as Sem grandes dúvida. empresas podem ser grandes parceiros para essas pequenas empresas. E a gente vai fazer esse mercado girar se a gente tiver essa integração, Ale. Não, e a gente está dentro, já estamos pensando nesse projeto dentro da FESPA, nós conversamos sobre isso e vamos evoluir, com certeza absoluta. Porque eu acho que é um diferencial e isso faz parte da nossa missão. Porque hoje, quando a gente pensa na FESPA, que é uma associação ao redor do mundo, ela tem justamente essa missão que é fomentar o mercado de impressão, que vai de encontro ao que você falou agora, né? E uma coisa interessante, que eu acho que vale também destacar aqui, às vezes as empresas grandes, elas não têm a agilidade que a empresa pequena tem de falar, cara, começar a correr atrás. Então, às vezes, ela consegue essa demanda, que nem você falou, e daí quando ela bate no grande, cara, a conexão é perfeita. Sim. Uma coisa importante que eu gostaria de deixar claro, principalmente no tocante a máquinas, tá? Uhum. A turma fala, a máquina é boa, a máquina é ruim. Eu queria deixar claro uma coisa, tá? Não existe máquina boa, máquina ruim, existe uma compra boa e uma compra infeliz. Uhum. A máquina boa é aquela que vai resolver os seus problemas atuais com margem, no mínimo, maior que 30% para você crescer. Exatamente. Nunca compre uma máquina que vai resolver os seus problemas atuais. Pontual. Compre uma máquina que resolva os seus problemas hoje e que te permita crescer mais de 30%. Porque você vai comprar a máquina, geralmente você vai financiar essa máquina, você vai pagar essa máquina durante algum tempo e você tem que poder crescer com esse investimento. Nunca compre uma máquina apenas porque você tem hoje. Primeira dica. Uhum. Segunda dica, compre uma máquina que resolva os seus problemas. Tá? Independente do tamanho dela, não existe máquina grande, pequena, existe a máquina certa e a máquina que não é correta. Tá? Por que geralmente existem máquinas como a Durst? São máquinas que precisam trabalhar 24 horas. Máquina com redundância. A máquina da Durst é uma máquina que tem redundância. Ela quebrou uma parte aqui, ela tem outra parte aqui que a máquina continua imprimindo com uma velocidade menor, mas ela não para. Ela não para e não compromete a qualidade. Existe um público-alvo para essa máquina? Existe. Existe um público-alvo para essa máquina, sim, pelo seguinte, grandes empresas trabalham com contrato, e contrato tem multa. Uhum. Então, se você tem multa, e essa multa pode comprometer o seu negócio, você tem que ter uma máquina que te entregue. Então, justifica você ter uma máquina, um investimento nesse porte. Agora, se você tem um outro perfil menor, também justifica você ter uma máquina menor. Então, não existe a máquina certa e a máquina errada. Primeiro, ela tem que encaixar na necessidade. Na sua necessidade. Tá? Eu gostaria de deixar bem claro isso, que eu acho que é muito importante ali. O Paulo até colocou aqui que a ideia é perfeita, essa questão de clientes que não têm equipamento hoje de impressão e podem se unificar com um grande e ter essa solução. É isso aí, Paulo. Acho que essa é uma estratégia extremamente eficiente, pensando nesse pós-Covid, que a gente vai passar. Espero que o quanto antes a gente tenha já esse horizonte desenhado para essa retomada e colocar esse universo de cores aí em ação, né? E justamente essa questão dessa estimativa de produção de mês, ela é importante porque você tem que pensar nessa taxa de crescimento e também é legal a gente pensar no crescimento a longo prazo. Pô, nos próximos 3 anos, como é que isso vai acontecer, né? Exatamente, Ele. E também, assim, uma coisa que é importante, eu sempre acreditei que a compra da máquina tem que ser fruto de um projeto. Tá? Perfeito. Você faz um business plan, tá? Você faz um plano de negócio, você imagina todos os pontos e imagina a máquina com suas características. Uma vez que você tem essa característica, você vai ao mercado e afunila quais são as máquinas do mercado que se encaixam naquele perfil. É óbvio que você vai afunilar pelas características e pelo tamanho do seu bolso. Uma vez que você selecionou um grupo de 3, 4 possíveis parceiros, você começa a fazer os testes, que tem que ser igual para todos. Fez o teste. Se de 4 clientes, fornecedores, sobraram 2, você inicia só a negociação nesse processo. Exato. Uma vez que você entendeu que já é fruto de um projeto, que cabe no seu bolso, que a qualidade te atende, aí você começa uma negociação, onde além de falar com o fabricante, você começa também a ouvir outros clientes para analisar reputação. Que é a questão de buscar as referências, né? Tipo, a máquina vai imprimir bem numa demonstração. A máquina vai fazer uma amostra bonita, é obrigação. Mas converse com outras pessoas. Como é o pós-venda? Em quanto tempo essa empresa atende?
Se o cara, pô, demora uma semana para atender um cliente, e a sua necessidade, ela é uma necessidade de curto prazo, você depende muito dessa máquina, está na hora de você talvez não pode ficar na mão para um outro lado, entendeu? Então, eu acho que são dicas talvez para a pessoa que vai comprar a máquina, seguir esse roteirinho aí, acho que dificilmente vai errar. Eu sempre fiz isso, por exemplo, na época de scanners, né? Que eu ia comprar um scanner ou testar um scanner, por exemplo, eu tinha um cromo que era meu, como assim, no caso da impressão, tem um arquivo que é seu. Onde você sabe, aqui eu tenho aquelas cores mais cítricas, mais fortes, mais vivas. A gente sabe aonde o arquivo quebra, por exemplo, se ele vai criar uma passagem ruim ou não. Porque daí quando você chega lá e fala assim, o cara, olha que lindo essa impressão que eu estou te apresentando. Você fala, legal, você trabalhou um tempão nessa impressão. Agora, olha esse arquivo que eu trouxe para você e eu espero que você imprima tal coisa. E assim, seja honesto também com o seu fornecedor. Fala assim, olha, eu conheço esse arquivo, eu quero isso e essa é a expectativa que eu tenho. Porque daí esse fornecedor vai poder falar, legal, então vamos lá. Abracei a causa, vamos junto, vamos fazer imprimir. É isso que você precisa? Exatamente. E, por exemplo, eu já tive uma vez do lado do Ricardo, numa conversa que estava, eu vou até abrir aqui, Ricardo, a gente nem falou nada com isso, mas assim, eu lembro de ele estar falando com o cliente falando, pô, Ricardo, tô passando por uma dificuldade. Eu falo, não, peraí, eu tô vendo essa formulação porque isso que você precisa é um substrato diferente, a gente está conversando com a fábrica para ver até onde a tinta aguenta ou não. Ou seja, não foi simplesmente falar assim, não, vai que dá certo. Não, ele parou e voltou o processo. Falou, peraí, deixa eu entender a sua necessidade, deixa eu ver como isso pode ser solucionado, deixa eu levar isso lá para pesquisa e desenvolvimento na fábrica para a gente encontrar uma solução. E isso que eu admiro muito, né, na sua postura hoje, se colocando no mercado, na Dutch, que é muito legal. Que é um parceiro, realmente. Sim, na verdade, eu acho que quando a gente vende uma máquina errada, a gente pode destruir famílias. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que atuar como realmente consultor, é um casamento, tá? Eu acho que a gente tem que estar do lado do cliente, se a gente entender que a nossa tecnologia não é a melhor tecnologia para esse cliente, a gente tem como obrigação ética apontar outra direção para o cliente. Sem Acredite, dúvida. Você não vai estar perdendo, você vai estar ganhando. Você está ganhando. Você vai ter credibilidade. Eu já cheguei em momentos de indicar outras máquinas para cliente que naquele momento ele não tinha fôlego para comprar a máquina, fôlego financeiro. Eu indiquei máquinas menores. Esse cliente cresceu, me agradeceu e comprou máquina comigo no futuro, uma máquina maior. Eu acho que a gente tem que ter um passo de cada vez. Consistente. Um passo de cada vez. Sim. Sim. Exatamente. E a única coisa que a gente leva é a reputação, né, Ale? Exato. A gente leva para onde a gente for. Né? Se a gente estiver num outro mercado amanhã, vendendo outra coisa, a gente sempre vai ser analisado pelo nosso legado. Então tenha muito cuidado com aquilo que você faz, com as pessoas que você fere, e tente sempre máximo ajudar as pessoas, porque isso vai te engrandecer muito, entendeu? Poxa, e isso eu tento fazer dentro da Durst. Nem sempre eu consigo fazer isso, mas a minha gestão dentro da Durst é uma gestão muito humana. Eu tento sempre enxergar o lado do cliente. Nem sempre eu consigo, porque eu sou um funcionário, nós somos uma empresa multinacional. Claro. Mas a gestão da Durst Brasil é uma gestão muito humana. Muito humana. Parabéns. Eu tento sempre levar em consideração que nós estamos lidando com vidas, né, com famílias. Expectativas, sonhos. Né? Eu acho que tudo isso é importante. Ricardo, infelizmente passou, quando a conversa é boa, passa rápido. Você tá brincando já? Se eu te falar acabando, tá aparecendo 1 minuto e meio, cara. Então, assim, eu tenho que agradecer mesmo, cara. Falar assim, sou seu fã, esse papo foi maravilhoso. Foi sensacional. Queria que você deixasse, assim, você deixou tantos recados incríveis, mas assim, cara, deixar uma mensagem para essa galera que está acompanhando a gente, que realmente, cara, eu tenho certeza que você ajudou muito a nortear o caminho de várias pessoas e profissionais aqui. Tá, vou tentar resumir aqui mais uma vez que a gente falou. Aproveita essa quarentena, então, tenta repensar seu business, esteja preparado para voltar forte, esteja preparado para fazer equalização de preços. A gente vai ter uma certa dificuldade no começo, mas o nosso mercado vai voltar forte. Quando a gente tem variação de preço de combustível, a gente não deixa de colocar gasolina no carro. A gente coloca xingando porque a gente precisa do carro para poder se locomover. Então, as coisas vão estar mais caras. Esteja preparado para incluir isso no seu preço. Todo o mercado vai ter que fazer isso, mas foque
naquilo que é mais importante, foque na lei de Pareto, faça a curva ABC, faça aquilo que é importante, aquilo que não é importante, que você não tinha coragem de fazer antes da quarentena, faça agora, reinvente. Pare de olhar para o mesmo lugar onde todo mundo está olhando, pare de brigar por preço, crie coisas novas. Exatamente, e vamos crescer juntos esse mercado. Esse é o nosso objetivo junto à Fespa, à Dirt. Então eu quero aqui agradecer a todos, espero vocês na próxima quarta. Valeu, Ricardo, até a próxima, cara. Muito obrigado.